Oi. Bom dia, doutora. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Tudo bem? Como é que tá o som? Tá muito alta essa música? Oi? Tá muito alta essa música que eu coloquei de fundo aqui? Tá, não. Você tá boa, doutora? Tudo jóia. Terça-feira é dia de mexer com muita gengiva? Muita gengiva hoje. Certo, doutora. Se apresente, quem é a doutora Gabriele, que trabalha tanto tempo comigo aí? Então, eu sou a doutora Gabriele, sou especialista em periodontia. Sou graduada já faz 6 anos, especialista há 4 e acabei de terminar agora mais uma habilitação, né, em odontologia hospitalar. Nossa, que legal. A doutora é professora, eu vejo você no corpo clínico lá do doutor o Alexandre, junto nessa parte E de tia, não é, professora doutora? professora da especialização da equipe Personalité, Aí, especialização em periodontia. aí, que gracinha. A doutora tem um laser super legal. Para que serve aquele laser, doutora? O laser ele faz uma fotobiomodulação, então ele vai ajudar na analgesia, na melhor cicatrização e algumas situações na parte de desinfecção. Depende do que ele é associado. Eu vou colocar isso aí numa versão um pouquinho mais laser. Isso. Ele vai ajudar na dor, Isso. na inflamação e na desinfecção. Então tem uma infecção, ele ajuda a fazer essa desinfecção. Auxilia, né? Ele sozinho não faz nada. Ele E, sempre é um a mais. sim. E depois da cirurgia, né, você pode melhorar a parte de cicatrização, né? O laser ele tira a parte do sangue, reduz o sangramento, não é assim? Ele vai ajudar aí na cicatrização, né? Então ele vai ter uma melhora na cicatrização e ela vai ser um pouco mais rápida do que se a gente não usar o laser. Se a gente fizer só a cirurgia e pronto, esperar o pós-operatório normal. Que é um currículo muito bom da doutora, é ela que cuida de mim. Já tem, nossa, tem mais, acho que uns 3 anos, todo ano, aí, de 6 eu tento ir, Isso, acaba. Mas enfim, vamos falar sobre isso hoje, doutora. Me tira uma dúvida aqui. Você prefere fazer uma raspagem, uma limpeza periodontal em quem usa aparelho fixo ou quem usa aparelho Invisalign? nossa, com certeza quem usa o Invisalign, né? Com certeza. Muito mais fácil e provavelmente o paciente vai conseguir higienizar muito melhor. E quando você tem um paciente que usa aparelho fixo e não está legal na higienização, não está escovando direito, e outro que está usando o Invisalign, você tem orientações diferentes? Qual que é o retorno? De quando em quando cada um desses pacientes tem que te procurar para fazer uma revisão? Então, quando a gente tem aparelho fixo, a gente tem que entender que a gente tem um aparato a mais, uma coisa a mais, um objeto a mais na boca que vai acumular placa, tártaro, que é o objetivo da limpeza, da raspagem. A gente o quê? Remover essa placa que está grudada no dente, né? Então, quando a gente tem um aparelho fixo, a gente tende a acumular mais placa também sobre aquele quadradinho que chama bracket do aparelho. Então, o paciente tem uma dificuldade a mais de higienizar. Então, provavelmente, a gente sempre orienta a usar mais escovas associadas àquela escova tradicional, que a gente chama de interdental, em alguns casos, aquela unitufo. E para os pacientes que usam Invisalign, é normal, né? Não tem um fio, não tem um bracket, às vezes tem os attachments, mas que com a escova normal a gente consegue higienizar muito bem. Então, provavelmente, nos casos que os pacientes usam só Invisalign, a questão da orientação da higiene oral é muito mais fácil. Usa muito mais fácil fio dental, que é muito importante, né? Então, não tem o passa-fio, não tem o superfloss, o fio dental tradicional, que já é usado como rotineiramente, já é suficiente. Que bacana, doutora. Essa história de aparelho fixo me lembra muito uma história de um paciente que já trabalha com aparelho há 22 e muito tempo atrás, legal, porque a gente tinha a questão do aparelho fixo, mas não tinha o alinhador. Atrás não tinha alinhador. E eu lembro de uma história de uma paciente que ela tinha uma doença, uma reabsorção óssea, o nível de osso dela era pequeno, e eu mandava ela ir para o periodontista, né? Quase 20 anos atrás, né, doutora? Então não é, Uhum. entendo. Tá? 20 anos atrás. Ela é velha. Bom, aí 20 anos atrás, o que acontecia? Eu mandava ela ir para o periodontista.
Só que ela não ia para o periodontista. Ela ia para um clínico geral, ele não fazia o adequado, ele não fazia o tratamento que tinha que ser feito. Resultado, infelizmente, ela veio a perder um dos seus. E ela ficou super chateada, acredite, ela ficou chateada comigo. E apesar de eu estar falando, doutora, você precisa no periodontista, sua gengiva está sangrando, não está normal, não está legal. Mas eu já fui. Falei, pois é, mas não foi. Então, como que a gente explica isso para o paciente para ele entender que a gengiva que tem um periodontista comprometido, competente, ele pode fazer bem. Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente tem que entender, que o paciente tem que entender, que a doença periodontal, às vezes, ela não é visível. Então, por exemplo, não é uma dor de dente, um canal. Senti uma dor, vou no dentista porque eu estou com dor no dente. A doença periodontal nem sempre vai levar uma dor, nem sempre vai levar um inchaço na gengiva, um pulso, um gosto ruim. Às vezes ela é um pouco silenciosa e realmente, às vezes, em alguns casos, demora um pouco mais tempo para ela ter uma evolução. Então, a gente tem que usar algumas metáforas para o paciente entender o que é a doença periodontal. Então, o que a gente costuma falar é como se fosse uma árvore. Então, essa árvore ela precisa de ter raízes fixas. O solo tem que ser bom. Então, vamos colocar que o solo seria o nosso osso. Nosso osso é a nossa gengiva. Então, a partir do momento que a gente tem uma gengiva e um osso bom, a gente vai ter um suporte desse dente muito melhor. E o que é a doença periodontal? Ela afeta principalmente o osso e gengiva. A bactéria vai como se fosse comendo o seu osso, você vai perdendo, às vezes, essa gengiva, e aí o dente pode vir a ficar mole. Então, a doença periodontal seria isso. Seria uma perda de osso e de gengiva. E isso vai afetar na sustentação do dente. Então, quando eu uso o aparelho, o que a gente precisa fazer? Todo mundo precisa de ir no dentista, né? A gente come, bebe, tem que escovar todos os dias. Então, tem que vir aqui porque ninguém consegue higienizar e tirar 100% da bactéria. Ninguém é germe-free, que nunca vai precisar, que é um excelente escovador. A gente vai acumular placa e tem que vir ao dentista para a gente poder tirar. Porque ela vai como se fosse endurecendo ali ao redor do dente. Então, isso aí vai causando ou uma gengivite ou uma doença periodontal. E quando o paciente usa aparelho, ele deve sim ir e provavelmente com retornos mais curtos. Então, às vezes, o paciente que já teve um histórico de doença periodontal e está usando aparelho, o espaço de tempo dela de retorno, normalmente, aí vamos colocar, normalmente é de 4 em 4 meses, no máximo 6 meses, mas assim, forçando. Então, o que a gente usa mesmo para o paciente entender a necessidade é explicar que para aquele dente fique firme e que o doutor, o ortodontista dele, consiga a movimentação adequada, é que ele precisa de manutenção. Da mesma forma que ele vai no ortodontista ver se foram feitas as movimentações, ele precisa de ir no periodontista fazer essas manutenções para ver se ele está tudo bem, se não tem perda óssea, se a condição de higiene está boa. Às vezes a gente reforça essa orientação de higiene oral. Então é como se fosse realmente uma manutenção. É como se tivesse um carro e tivesse que dar manutenção. A boca, o nosso corpo funciona da mesma forma. Show. E uma dúvida recorrente que meus pacientes perguntam, doutor, muito comum, eles colocam o aparelho, né? E aí a sua alegria colocou o aparelho. Algumas pessoas mais sensíveis, ela e meio neuróticas, pegar o dedo, colocar no dente assim, vai começar a mexer e vai falar assim, doutor, meu dente está mole. O que é dente mole normal? O que é um dente mole preocupante para quem usa aparelho? Então vamos lá. Quando a gente tem a movimentação, a gente tem que colocar na cabeça que o dente sai daqui e vai para cá. Então, onde ele saiu do lugar, ele vai ter uma nova formação óssea. E para onde ele for, ele vai destruindo e formando. Então, ele destrói e forma, destrói e forma. Então, esse processo, ele vai ter que fazer novas formações de osso e de ligamento periodontal, que é como se fosse um elástico ali que fica entre o osso e o dente. Porque o dente não está fixo, né, no osso por si só. Então, esse seria o normal. Vai ter realmente essa mobilidade, mas é uma mobilidade o quê? Pequena. Não é uma mobilidade que a gente vê uma doença periodontal. No caso de doença mesmo, a gente vai ver que tem às vezes pulso associado, placa, tártaro associado. Então, a gente também, além da mobilidade,
a gente vai ver que tem uma doença instalada. Então, isso que é o preocupante. Sim. Eu costumo dizer que a gente vai ficar mole, e isso por si só, não, com o aparelho, né? Usando aparelho, por si só não é uma doença, mas é sim uma necessidade de ir ao dentista e avaliar primeiro, como você comentou, se está usando certinho, se está fazendo a manutenção certinho, se está tendo a escovação correta, se está indo no periodontista antes de colocar ele. Ah, não fui no periodontista. Então, se foi aí no periodontista para acompanhar a parte auditiva, se está tendo, né, que é um espaço muito grande, que a pessoa não vê, não sente dor. Se ela não fizer esse trabalho básico de periodontia, aí se a mobilidade aumenta, isso é um processo lento. Como não sente dor, a doutora falou, como não existe a questão de dor, é raro sentir dor, é comum a pessoa perder o dente sem sentir dor. Isso é muito triste, porque quando vai perder o dente, o osso já se foi dele. Então, a necessidade de fazer radiografia, não colocar aparelho sem radiografia, não colocar um tratamento sem um acompanhamento dessa parte. E principalmente, essa história, meu dente está mole com o aparelho. Normal ou não? Vá até o dentista. Aliás, tem casos normal, não dá para fazer nada, no controle está tudo bem, ó. É uma mobilidade, é um dente mole, normal, previsível e reversível. Volta a ficar durinho depois. E já existem outros dentes que podem correr para o periodontista o mais rápido possível. A gente tem que, assim, colocar que o aparelho é mais... Na verdade, ele não é que o aparelho vai deixar o dente mole. Provavelmente ele já tem um histórico e que aí o aparelho vai o quê? Piorar essa condição. Então, o aparelho por si só, em condições normais, porque vai ter a movimentação, então provavelmente o dente vai ficar mole por um período, né? Que depois ele vai ficar normal, sempre o mesmo problema. Mas o aparelho por si só não é o gerador da condição da perda do dente. Assim, né? Se for feita a movimentação correta, com a força correta, tudo certinho na questão do aparelho. Mas ele por si só, dentro de um planejamento, provavelmente vai dar tudo certo. A gente não vai ter a perda de nenhum dente. Sim. Tem até pacientes que ficam com a dúvida, doutor. Eu tenho que ir a cada 6 meses? Porque tem gente que tem a cada 3 meses e tem gente que vai uma vez por ano e tem a saúde perfeita. Então, vamos lá. Essa é outra dúvida, né? A gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Cada paciente é um paciente. A gente tem nossas individualidades. Tem paciente que, por si só, já vai gerar muita placa. Por quê? É composição bacteriana. Cada um vai ter a sua. A gente tem milhares de bactérias na boca. Tem paciente que tem mais condição do que outros de desenvolver mais placa. Então, tem vários fatores associados, desde questões hormonais, a questões hereditárias, a questões medicamentosas. Então, são vários fatores associados que vão levar esse paciente a ter que retornar menos ou mais. Tem paciente que, apesar de não higienizar da maneira correta, não acumula muita placa. Por quê? Composição bacteriana, sistema imunológico desse paciente está combatendo ele muito bem. Então, vai muito assim. Esses 6 meses que a gente usa é uma média. Pode ser que o paciente tenha que vir de 4 em 4 meses, porque ele junta mais placa e ele tem uma tendência pela formação ali de bactérias que ele tem na boca de gerar mais doença do que outros. Tem paciente que às vezes não vai escovar bem, vem aqui de 8 em 8 meses. Já tem paciente que a gente tem que acompanhar de 6 em 6 meses. Então é muito legal a gente individualizar cada caso, né? E assim, a gente tem que colocar que nós somos seres humanos. Nem sempre a gente passa pelas mesmas, nem sempre é certinho. A gente vai passar por momentos bons da nossa vida. Então, principalmente mulheres, estresse, queda hormonal, período de gravidez, período menstrual, tudo isso vai interferir também na nossa boca. Então é muito importante a gente entender que nós somos, né? É como se fosse ondas. A gente está lá em cima e a gente está lá embaixo. Então tudo isso vai interferir também na nossa composição bacteriana, tanto da boca como do nosso corpo inteiro. Sim. Doutor, e quem tem aquele dente todo juntinho, assim, ó, todo apinhado, como é que é a parte de raspagem gengival? Como é que é o acúmulo de tártaro em quem tem apinhamento severo? Então, apiamento é quando a gente tem, né, os dentinhos todos mal posicionados, todos juntinhos, que a gente tem dificuldade de higienizar.
Então, provavelmente são pacientes, inclusive se for dentes inferiores, né, esses da frente, que normalmente são dentes que acumulam mais placa, provavelmente são lugares que vão ter mais placa. O paciente vai ter muita dificuldade de higienizar. E aí a gente acaba, né, entrando num ciclo. Dificuldade de higienizar, mais placa, doença periodontal, gengivite, o que seja. Então há mais chances realmente desse paciente vir a perder os dentes, dentes ficarem moles, ou ter recessões gengivais, que é quando a gengiva, né, desce e aparece aquela raizinha no dente. Então tem vários fatores associados quando os dentes estão mal posicionados. Sim, isso. Você falou sobre gengiva retraída. Doutora, as pessoas acham que usar aparelho é mais uma questão estética. Quando você vê aquela raiz para fora do osso, a gengiva retraída, o que tem que ser feito nesses casos? Já vai direto no enxerto e a raiz estiver toda para fora do osso? Então, idealmente é realmente voltar o dente ali para o setorzinho dele, né? Quando o dente está mal posicionado, as chances da gente conseguir sucesso só com o enxerto gengival são bem menores. Por quê? O aparelho, normalmente a gente busca função. A gente usa o aparelho por função. A estética a gente vende bônus, né? A estética é ótimo, a gente acha lindo, mas a gente tem que pensar também na função. Então, voltar o dente ali para o lugarzinho dele, eu falo que é para o endereço dele, cada dente tem seu endereço. Então, a gente volta ele lá para o osso, isso vai ajudar a gente a conseguir um melhor resultado do enxerto gengival, porque provavelmente esse paciente que tem essa recessão, essa gengiva que desceu e tem a raiz exposta, ele tem provavelmente uma gengiva também fina. Então, além de o enxerto cobrir essa raiz, dependendo dos casos, a gente vai ter uma melhora de volume dessa gengiva. Mas a gente também tem que ter o dente bem posicionado, porque o dente bem posicionado vai gerar sucesso para o nosso tratamento cirúrgico. Sim. Outra dúvida que muito recorrente dos pacientes que ainda não sabem, por isso a doutora está aqui para nos ajudar, é a dúvida: teve uma doença periodontal muito severa, hoje está sob controle, mas ela teve uma perda óssea. Doutora, quem tem histórico de ter doença periodontal e hoje está ok, pode ou não pode usar aparelho? Normalmente pode, né? Desde que tenha um bom ortodontista, porque a movimentação tem que ser adequada para cada caso e sempre lembrar que o retorno desse paciente vai ser num curto espaço. Então, normalmente 3, 4 em 4 meses. E como o doutor falou, tem que estar estável a doença. A gente não pode ter doença ativa. Porque a gente fala assim, que normalmente um paciente com doença periodontal é um paciente que nunca vai ter alta. Ele é um paciente que vai ter que sempre vir nas manutenções, porque se ele vier uma vez, daqui 5 anos ele voltar, provavelmente a doença periodontal vai estar pior. Então a gente sempre tem que prestar atenção nesses períodos de retorno. O que eu falo assim, o aparelho não é uma contraindicação fixa, né? Não, nossa, eu tive doença periodontal, eu nunca vou poder usar o aparelho. Não. Desde que a doença esteja controlada, as movimentações sejam adequadas para aquele caso, então, e ele se comprometa a vir nos retornos mais periodicamente, num curto espaço, de 3, 4 meses. Isso aí a gente vai observar de caso para caso. Eu vejo muito pacientes com problema histórico, né, tiveram problema de gengiva severo e agora os dentes estão projetados, eles começam a abrir, né? Mas você olha a gengiva está saudável, mas existe um desvio da língua com o lábio, precisa colocar aparelho e devolver o formato, a posição certinha dos dentes. Depois a gente trabalha a contenção. Só que eles têm medo mais por terem tido a doença de perder os dentes. Então, a gente deixa reforçado aqui: quem teve doença periodontal e continuar com o periodontista, se continuar indo nas revisões, fazendo as raspagens, então, tem a doença ativa, pode ser indicado fazer ortodontia somente para verticalizar os dentes de trás, abrir espaço para implante, já os diastemas aqui. Tem muita coisa boa, não tem, doutora, que pode ser feito com o aparelho? Tem, e assim, a gente tem que pensar que cada dente, assim, a gente tem tanto dente na boca, é porque cada dente tem uma função. E a partir do momento que aquele dente saiu da posição ideal dele, a gente também vai alterar o quê? A mordida do paciente.
Então, se o dente está assim e ele já tem uma perda óssea, então eu vou estar forçando, às vezes, um eixo errado daquele dente. Então, por que o aparelho vem na questão funcional? Para a gente voltar ele para o posicionamento ideal e ele obter forças mastigatórias ideais ao longo do eixo dele. Isso vai interferir também na condição periodontal. Então, aquele dente vai suportar forças ideais para ele, não em alguma área que ele não possa receber essa força. Isso vai ajudar a não perder mais osso, porque a função vai estar reestabelecida. Então, vamos lá, para a gente resumir, doutora, quais as principais indicações aí para facilitar o cuidado com a gengiva? Dente muito torto, dentes muito projetados para frente, porque a gente está aumentando o espaço entre eles, os diastemas cada vez mais. Abertura de espaço para implante, para não ficar colocando implantes em locais sem espaço. Eu gostei muito de quando você falou sobre a raiz para fora do osso. Cada raiz tem a sua casinha, cada raiz deve ser desenvolvida para dentro do osso, para depois pensar em algum tipo de procedimento periodontal, de enxerto, alguma coisa, não ao contrário. E, por último, doutor, eu queria que você falasse para mim sobre contenção fixa, essas que são coladas, assim, ó. O que você acha de fazer fazer raspagem em quem tem aquelas contenções todas cheias de curvinha, cheias de tártaras? O que você acha daquilo, doutor? Então, essa região, como eu falei anteriormente, essa região de dentes inferiores aqui anteriores é uma região que acumula mais placa normalmente. E muitas pessoas perguntam, nossa, mas aqui acumula muita placa. E a gente tem uma explicação para isso. Pela gravidade, é onde o alimento vai ter mais contato com os dentes. Então, provavelmente, ele vai gerar já uma quantidade de placa maior. A gente tem as glândulas submandibulares e as sublinguais que vão estar gerando saliva ali. Então, aquela placa vai como se fosse endurecer mais rápido. Então, vai grudar naquela região. Por isso que a gente acumula mais tártaro, mais placa na região dos dentes inferiores pelo lado da língua. Isso é normal em todo mundo. Todo mundo vai acumular mais nessa região. E nessa região associada, em alguns casos que finalizam a ortodontia, tem a contenção fixa. E a gente tem as duas, né? Essa que a gente chama de higiênica, que também não é muito higiênica, ela acumula muita placa, principalmente na voltinha de baixo. Porque é onde ele vai ficar e o paciente sente mais dificuldade de higienizar. E naquela outra, que é a não higiênica, o pior dela é passar fio dental. O paciente não consegue passar fio dental. Se ele provavelmente não usou o passa-fio durante o aparelho, depois que ele tira, dificilmente ele vai usar o passa-fio. Então, é batata, assim. Vai ter mais acúmulo de placa. A gente realmente sente uma dificuldade de higienizar, né? De fazer a limpeza, a raspagem nesses pacientes que usam essa contenção. Mas aí fica assim, né? A gente tem hoje, o doutor já deve ter falado várias vezes sobre a Vivera, que é uma revolução, né? A gente consegue com certeza ter uma melhor higiene oral e às vezes uma melhor condição oral para os pacientes que estão usando esse outro tipo de contenção. Conta para mim, doutora, você que é minha paciente Invisalign. Quando você terminar o tratamento Invisalign, você vai colocar uma contenção móvel como a Vivera? A Vivera, né? É muito mais fácil de higienizar, a gente vê isso até na questão dos alinhadores. Eu já usei aparelho fixo, eu já fui um usuário de aparelho fixo quando mais nova, e hoje a gente está finalizando aí o tratamento com Invisalign. Então, assim, a gente vê o tanto que é benéfico a questão de higiene oral e a questão de movimentar com saúde. Ter as movimentações ortodônticas quando eu tenho saúde ali da gengiva e do osso. Então, fica muito mais fácil e muito mais previsível essas movimentações. Que bom, né, doutora? Que legal isso. A doutora é nota 10, cara. É tão suave, cara. É tão legal, porque não que eu não sou os melhores, não, mas eu também sou os piores pacientes, né, doutora? Mas quando ela faz raspagem, eu falo assim, gente, eu tô sentindo lugares que eu nunca encontrei aqui. A minha língua tá passando em um lugar que eu nunca tinha visto. É normal isso, doutora? Você pode repetir, doutor? Deu uma cortada, por favor. Quando eu faço a higienização contigo, eu noto uma sensação de limpeza. Não é só ficar limpo, é sentir que ficou limpo. Eu noto que passa a língua
e você nota que está lisinho, que está cuidado. E eu acho comum isso, que tem pessoas que cuidam mais do carro do que o dente. Você já teve essa relação? A pessoa leva o carro para lavar várias e várias vezes por mês, mas não fez a limpeza do próprio dente no último ano. Você já se deparou com isso, doutora? Ou já. O que a gente começa a falar é que, assim, a gente tem que entender que a boca é a porta de entrada para o restante do nosso corpo. Então, se ele está sujo, vamos pensar que o mesmo sangue que circula no nosso corpo circula na nossa boca. O que eu costumo falar é o seguinte: se a gente tem uma infecção na mão, que é um lugar que a gente vê, que a gente usa normalmente, a gente vai tratar. Mas se a gente tem uma infecção na boca, a gente, vamos deixar para lá. Só que a gente tem que prestar mais atenção nessa questão mesmo de saúde. Saúde bucal reflete na saúde do corpo. Então, é muito importante que a gente faça isso. E essa sensação de limpeza realmente é para todos os pacientes, né? Tem paciente que chega aqui e fala depois que faz, nossa, não dá nem vontade de comer. Porque quando a gente come, a gente vai gerar placa. E mesmo se a gente não comer, pacientes entubados, que não estão alimentando pela boca, também acumulam placa bacteriana. Então, por isso também a necessidade de um dentista naquele ambiente hospitalar. Para a gente poder o quê? Melhorar a qualidade. A gente não pode brincar com nenhum tipo de bactéria mais, né? Então, essa é a informação que a gente pretende deixar aqui realmente é saúde. Ter saúde bucal. Que bom. Uma última pergunta, doutora. O que acontece com o paciente de aparelho, seja aparelho fixo, alinhador, o que acontece com o paciente de aparelho que não faz as manutenções corretas, tanto no ortodontista quanto no periodontista? É um perigo, né? Porque a gente está movimentando dentes desordenadamente, porque ele está usando e ninguém está orientando aquele paciente. Então, ele está ali exercendo força, o aparelho, qual for que seja, ele está exercendo forças que não estão sendo realmente orientadas. Quando a gente tem aí a placa associada, aí que o perigo ainda é maior, que é como a gente está aqui falando. A gente está afetando muito o osso e a gengiva desse paciente. Então, se ele não está vindo no periodontista para fazer ali as limpezas, as raspagens de manutenção que são necessárias, mas a força do aparelho que não está adequado, a gente tem grandes chances do dente não ficar mais bem posicionado, perder o osso, e aí gera diversos problemas, até o pior de todos, que é a perda do dente. Isso mesmo. Então, quem não faz a manutenção certa, quem não vai no dentista certinho, quem fica em casa o tempo inteiro, não vai no dentista, ele pode perder o dente, doutora? Pode, pode sim. Pode. A gente tem que prestar atenção muito, realmente, assim, quando você for no periodontista, aqui, pelo menos, eu sempre falo meus pacientes, olha, vamos voltar de X em X meses. Igual eu falei, a gente tem que individualizar. E a gente dá um motivo para o paciente entender o porquê que ele tem que voltar de 4 em 4 meses, de 5, de 6. Tem paciente que às vezes volta de 8 em 8 meses. Por quê? Tem uma ótima higienização, tem um bom controle de placa. Chega aqui, ele não é aquele paciente que tem muita placa, mas porque também ele para o paciente o porquê dos retornos. É muito importante porque ele tem que ser participativo. Não adianta ele só vir aqui e querer a nossa parte. Ele também tem que fazer a parte dele em casa, que é a principal. Porque pensa que ele vai ficar aí 4 meses, 5, 6, comendo e tendo que escovar. Então, se ele não fizer pelo menos a parte dele direito, provavelmente vai chegar aqui muito pior. É verdade, doutora. Obrigado demais por essa participação, doutora. Você já estava acostumado com lives? Nada, primeira. Espero que tenha sido boa. Doutora, você foi ótima, viu? Obrigado demais pela participação. Obrigado. Acho que é importante a gente deixar esse recado. Dente pode cair um tratamento ortodôntico com acompanhamento, não vai ter o dente caído. Não vai ter. Não precisa me ligar, dar mensagem para mim falando, doutor, meu dente está mole, meu dente vai cair. Rapaz, eu te vejo toda semana pelo software lá, pelo My Invisalign, que caiu o quê? Fala sério, para com isso. Então, nem abandonar o dentista, nem ficar neurótico, achando que o dente vai cair. Ele só vai cair se realmente tiver um abandono, se não tiver o cuidado necessário.
não é da noite para o dia, não é, doutora? Com certeza, assim, lembrar que tudo tem que ter manutenção, né? Como o carro tem manutenção, nossa casa tem manutenção, tudo nosso tem manutenção. Então a gente também precisa dessa manutenção. É muito importante. Show, doutora. Eu fiquei até com vontade de fazer a limpeza de novo, mas tem poucos dias que eu fiz, então Sei, mas pode vir que a gente faz também. valeu demais, doutora. Então, Obrigada. vídeo disponível aqui para os nossos pacientes aqui eu vou compartilhar com você também. Obrigado demais. Valeu demais. Fiquei super feliz. Obrigada. Bom dia para todo mundo. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.